Olá, alunos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o quanto um ingrediente pode influenciar sobre as características físico-químicas e sensoriais do produto, e quanto isso é importante para a gente ter um produto de qualidade. Então, quando a gente pensa no consumidor, pensa na satisfação da compra de um alimento, né? A gente precisa pensar que cada alimento tem características diferenciadas entre si. Então, a gente pegar um mousse, ele tem uma característica, a gente pegar um suco, ele tem outra característica, tá? Então, a partir disso, a gente consegue encontrar informações, como, por exemplo, no caso da textura, sobre a deformação, a mistura dos ingredientes, o quanto que esse alimento hidrata com a saliva ou não, a mudança no tamanho, a temperatura, a forma, a rugosidade dos alimentos. Então, tudo isso pode influenciar na satisfação. Porque se eu quero consumir um mousse, eu quero comprar um produto que tenha uma característica emulsificante, que tenha uma cremosidade, derreta na boca, né, no momento que eu vou consumir, e aí eu preciso pensar quais ingredientes que vão me dar essas características, tá? E a gente acaba indo para uma situação que o consumidor, ele gera expectativas. Então, por exemplo, no caso de margarina, manteiga, maionese, geleias, enfim, alimentos que a gente passa em outra coisa, em outro produto, né, como esses que eu citei, o que os consumidores esperam? Eles esperam que esse produto, esse item, ele espalhe sobre a superfície do alimento que eu estou trabalhando, né? Que eu estou ali consumindo. Então, isso gera-se uma expectativa. Outro exemplo, no caso de bolachas. O que as pessoas esperam no caso de bolacha? Que a bolacha seja crocante, né? Não que seja dura ou não que seja mole, mas que ela tenha uma crocância, que ao mastigar quebre, faça um determinado barulho, e isso tudo vai interferir na satisfação do cliente, né? Outra situação são os produtos Diet Light, tá? Que o quê? O que acontece com os produtos Diet Light? As pessoas esperam consumir aquele produto e que esse produto tenha características similares ao tradicional. Então, eu não quero comprar um iogurte diet que tem um sabor totalmente diferente do tradicional daquela mesma marca. Então, quando a gente pensa no que os ingredientes podem influenciar, eu preciso pensar, pegar uma receita, a receita que eu vou trabalhar, e pensar individualmente o que cada um daqueles produtos me dão como característica, quais são as características, os requisitos mínimos que eu coloquei, né, para trabalhar ali com aquele produto, que eu espero que ele obtenha após pronto, para que eu possa gerar satisfação aí, tanto de quem está desenvolvendo o produto, como também dos meus consumidores. Então, como que os ingredientes podem influenciar nas características dos produtos alimentícios? Então, vamos falar um pouquinho de alguns exemplos. Vamos pensar no caso de um molho, né? Um molho para um macarrão. O que a gente espera que esse molho seja? Que ele seja fluido, né? Mas que ele tenha uma certa cremosidade quando a gente pensa para que ele não seja tão ralo. Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar, pegar um outro produto, né? Vou dar um exemplo, como o amido de milho, para que gere essa característica, essa cremosidade ali no meu molho, né? Eu preciso de que o alimento ele tenha uma fase oleosa e uma fase aquosa, né? Quando eu misturo esses dois, eu vou ter uma ação emulsificante. Só que para eu ter uma ação emulsificante, eu vou precisar de um outro ingrediente que faça a liga entre esses dois ingredientes. Então, tudo isso eu preciso pensar no produto que eu estou trabalhando, que eu vou desenvolver, que eu vou vender, o que as pessoas esperam encontrar nesse produto e o que cada um deles vai influenciar, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer geleia. Eu não posso fazer
é uma geleia com uma característica de manteiga ou de margarina. Eu preciso fazer algo que tenha, que espalhe, mas forme grumos, que são os géis. Então, o que eu consigo, o que eu vou utilizar para formar esses géis? Então, eu preciso pensar ali o que cada um desses produtos vão gerar. Às vezes, não só os ingredientes, mas os processos que esses alimentos vão passar para que a gente possa ter aí um resultado satisfatório, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com macarrão. Eu preciso pensar que ele, antes de ficar pronto, na hora que ele está ali para ser comprado, ele precisa estar duro, ele não pode ser quebradiço, né? Então, isso tudo eu preciso pensar na hora que eu estou trabalhando, desenvolvendo, melhorando um produto. Então, os alimentos, ele apresenta várias características, né? E apresenta características específicas, como aparência, sabor, aroma, cor, textura, né? E essas características, elas vão contribuir para que o consumidor escolha aquele produto e haja uma aceitação daquele produto, que a pessoa goste daquele produto, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um suco de melancia, tá? Eu espero que um suco de melancia ele tenha uma cor avermelhada, rosada. Eu não espero que eu encontre um suco de melancia verde, marrom, branco, transparente. Então, isso tudo eu preciso pensar. Então, desde um produto que seja próximo ao natural ou que tenha um processamento pequeno, como alimentos que têm vários processos englobados ali. Vamos pensar num suco. Se eu pegar um suco natural de melancia, ele vai ser rosa avermelhado, né? Natural. Pego a melancia e bato no liquidificador. Se eu pegar um suco de melancia em pó, eu espero que esse em pó se tem essas mesmas características. Que continue ali entre a cor entre rosa e vermelho, né? Que tem um sabor doce, que tem o odor de melancia, que tem um sabor de melancia, tá? Então, o que eu faço nesse pó de suco para chegar nessas características? Muitas vezes eu tenho adição de aditivos, como, por exemplo, a adição de aditivos chamados saborizantes, aromatizantes e entre outros, tá? Então, isso tudo a gente vê aí que tem influência na hora que eu estou desenvolvendo ou trabalhando com um produto. Então, isso tudo eu preciso pensar quais são as características aí. Aqui a gente tem o exemplo de um morango azul, tá? Se eu não estou muito louca, existe esse morango, mas é um morango que foi modificado, tá? Não é um morango natural, que ele teve uma modificação na sua estrutura, e aí eu obtenho ele em azul, tá? Mas a gente não encontra alimentos aí azul no mercado da natureza. Normalmente a gente encontra roxo, lilás, são cores próximas aí do azul, tá? E essas características específicas, elas vão auxiliar, nos informar sobre outras características, como, por exemplo, qualidade nutricional e microbiana do produto, a estrutura química do alimento, a presença ou não de nutrientes, o pH desse produto, a atividade de água, o potencial de óxido-redução, a temperatura, a umidade relativa do ar, de armazenamento, a presença do oxigênio. Então, isso tudo eu consigo encontrar através das características específicas, mas eu também preciso, muitas vezes, saber como armazenar os produtos para ter aí dependendo dessas características, como qualidade nutricional, atividade de água, entre outros. Então, quando a gente fala dessas características, a gente vai ter algumas reações de deterioração que também vão influenciar na característica do meu produto. Podem ser reações, ali está reações de deterioração, mas às vezes eu quero que aconteça a reação, tá? Mas às vezes eu não quero que aconteça. Então, eu preciso avaliar o produto que eu estou pensando. Então, vamos lá. As reações físicas, né? Normalmente são relacionadas à umidade, que podem gerar tanto o endurecimento de um produto, como, por exemplo, um pão que vocês compraram ontem no período da noite. Deixaram ele armazenado no saquinho. Ele hoje pode estar com uma característica de borracha, borrachudo, né? Então, isso pode influenciar. Ou, por exemplo, um queijo que vocês deixaram na geladeira, sem ele estar ali passado num filme, numa embalagem,
o que acontece? Ele endurece, modifica a cor, então isso tudo pode acontecer. E um outro exemplo é a liberação de água num produto. Então, vamos pensar num mousse, que a gente já comentou, eu fiz esse mousse, e aí, pelo fato de a emulsão não ter sido completa, acontece a separação da parte emulsificante da parte de água que está ali excedente no produto, tá? Então, isso tudo eu preciso entender para diminuir aí essas reações indesejáveis. Outra situação são as reações químicas, tá? Que a gente tem aí as reações, como por exemplo, de rancidez oxidativa. Quando eu falo de rancidez, sabe aquele queijo que vocês pegam que está com gosto de sabão? Uma carne que está com gosto de sebo, isso tudo é rancidez, tá? Isso pode gerar perda de cor, tá? Então, isso às vezes eu quero que aconteça, como eu não quero, mas eu também tenho reações de Maillard que eu quero que aconteça. Como, por exemplo, aqui no exemplo, a gente tem uma carne assada que teve ali uma reação de Maillard, mas eu também tenho reações que podem descolorir e mudar a textura dos meus produtos, tá? Além disso, eu tenho as reações de enzimáticas, tá? Que normalmente geram escurecimento por ação das enzimas, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma maçã acabada de cortar, que provavelmente foi utilizado algum acidificante para inibir a ação das enzimas. E depois, do lado, a gente já tem uma maçã escurecida que provavelmente não foi utilizado nenhum processo. E aqui é uma reação que eu não quero que aconteça, né? Então, vamos pensar, estou fazendo uma salada de fruta. Eu não quero que a minha maçã escureça. Então, eu posso, como eu estou fazendo uma salada de fruta, utilizar suco de laranja para que não aconteça aí esse escurecimento, tá? Além disso, eu posso ter as reações microbianas, tá? Que podem ser desejáveis, como, por exemplo, o exemplo desse queijo, né? Mas muitas vezes eu tenho reações de deterioração por micro-organismos patogênicos que podem gerar problemas de saúde até mesmo pública, né? Devido à contaminação aí de algum micro-organismo no alimento, tá? Então, podem ser reações que eu quero que aconteça, como reações que eu não quero que aconteça. Então, a deterioração dos alimentos, né? A gente falou ali das reações, mas eu também posso ter aí reações indesejáveis, né? Que vai gerar ali deterioração do meu alimento. Normalmente acontecem devido à má manipulação dos alimentos. Como, por exemplo, estou retirando as uvas da parreira, né? Quem não sabe o que é parreira, dá um Google. A pessoa vai tirando e vai jogando no chão. O que acontece com essas uvas? Elas vão amassando, consequentemente, amassando em contato com micro-organismos exteriores do ambiente, e aí essa uva estraga, tá? Bananas transportadas em caixas de madeira pequenas e empilhadas, então pode gerar aí amassamento da banana, deterioração, perda da qualidade, perda de muitas bananas, não do cacho, né? Da banana em si ali, de uma banana. Um outro exemplo, a gente está lá no mercado, vai comprar tomate. Aí a gente amassa o tomate para a gente testar ali a firmeza. Quem nunca fez isso quando foi comprar um tomate, né? Eu gosto de tomate amadurecendo, não é nem verde nem maduro. Quando ele tá ali entre o verde e o vermelho. E a gente sempre aperta para ver se ele tá duro ainda, tá? Outro exemplo é quebrar a ponta da cenoura para avaliar a qualidade. Outro exemplo que acontece muito em mercado, né? Tanto com relação à carne como com relação a leite. O que as pessoas muitas vezes fazem? Elas vão lá no açougue do mercado, pegam uma carne, olham aquela carne de perto e aí põe no carrinho. Mas daí, na hora que ela chega lá no caixa, ela fala, não vou levar ou essa carne, ou um leite, né? Ou qualquer outro produto. E aí, esse produto foi retirado da refrigeração, ele não vai voltar da mesma forma. Quem já trabalhou em mercado, quem já chegou em final de expediente, muitas vezes os alimentos vão ficando
lá nas gôndolas, no caixa, para somente no final do dia ser levado de volta para a gôndola específica dele, e isso acaba gerando aí deterioração do meu alimento, fermentação, multiplicação dos micro-organismos, entre outros, tá? Leite que é transformado em caminhões que precisariam estar refrigerados e não estão, não só o leite, a gente pode falar também, por exemplo, do sorvete, né, que precisam ser transportados em caminhão refrigerado, mas ou o motorista desliga, ou o refrigerador desse caminhão não está funcionando adequadamente, tá? Então, isso também pode acontecer, deterioração aí dos meus alimentos. E aí a gente tem um exemplo do caso do iogurte, né, que também está ali relacionado com a situação da carne, que é tirar ali do local e depois você desiste da compra, tá? Isso também pode aí fazer com que haja perda na qualidade do produto, tá? Então, o processo, tá? Pode apresentar falhas e proporcionar a perda de qualidade dos alimentos, né? Que favorecem a deterioração e aumentam o desperdício, tá? Pode, mas normalmente os principais problemas na deterioração dos alimentos está relacionada com a manipulação inadequada deles. E aí nós temos o quê? A qualidade do alimento, né? Que o alimento ele é avaliado pelo consumidor, né? Através de observações das características sensoriais, como atributos de aparência, então se ele está no formato adequado, se ele está na textura adequada, se ele está no que eu espero que ele esteja, se ele está quebrado, se ele não está, enfim. A textura, o sabor, o aroma, então isso tudo vai influenciar, né, na qualidade do alimento, de falar que um alimento tem qualidade ou não tem qualidade. Os principais sinais de alteração dos alimentos são as mudanças de coloração, um odor repugnante, mau sabor e mudança de consistência ou aparência dos produtos, tá? Então, quando a gente fala aí das características dos ingredientes, então cada ingrediente vai favorecer uma situação, né, para um produto. Ele vai dar características específicas para o produto final que eu pretendo. Então, o alimento que tem muita água, eu preciso tomar cuidado com a multiplicação de micro-organismos, entre outras coisas. Então, é muito importante eu entender cada alimento que eu estou colocando ali, tá, no produto, para que eu possa ter uma qualidade final. Então, muitas vezes, a gente pega rótulos de alimentos que fala, é geleia de morango, tá? E aí você vai olhar lá nos ingredientes, você vê que não tem morango in natura, tem sabor de morango, tem saborizante de morango, aroma idêntico ao natural, mas aí às vezes não tem o morango. E aí a gente muitas vezes fala, nossa, é só produtos químicos, é horrível e tal. Mas às vezes a indústria ela precisa fazer isso para aumentar o prazo de validade. Mas, né, hoje, graças aos estudos, à busca pela saúde, né, do ser humano, as indústrias têm buscado trabalhar com alimentos mais próximos do natural, com menos aditivos, que tragam benefícios para a saúde do ser humano. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Bons estudos e até logo.